Após a reação de Dino a Magnitsky, STF guarda a carta na manga em caso de escalada de Trump. Vamos entender o que aconteceu. Bom, você sabe, o Trump meteu-lhe a Magnitsky no Alexandre Moraes. E aí eu falava o Dino que o Brasil funciona assim, tá? Você nunca vai pelo que está escrito. Você nunca vai pelo que o legislador previu. Você nunca vai pela letra da lei. Você vai pela sua vontade naquele momento. Então, nesse momento, interessa ao STF, interessa ao Flávio Dino, que as leis internacionais, que as condenações internacionais ou algo assim, não funcionem. Então, vamos lá. A decisão de Flávio Dino, que obriga os bancos a consultarem o Supremo Tribunal Federal antes de bloquear qualquer ativo ou conta de brasileiro determinada por estrangeiros, não é a única alternativa no arsenal dos ministros para responder à ofensiva de Donald Trump sobre o STF. Então, só uma pausa. Até a lei Magnitsky ser aplicada ao Alexandre Moraes, o Brasil funcionava de um jeito. Se um presidente americano ia lá e colocava uma sanção num brasileiro, você, por exemplo, né, o banco ia lá e, carcou em você e o problema é teu, velho. Mas eles tocaram no ministro Supremo. Tocou no ministro Supremo, então peraí, vamos mudar todo o ordenamento jurídico. Né? Então, de novo, até para fazer o certo o Brasil faz errado, né? Vamos lá. Nos últimos dias, os integrantes da corte vinham dizendo a interlocutores que poderiam bloquear os bloqueios, permitindo que os bancos brasileiros cumprissem as ordens estrangeiras. Proibindo que os bancos brasileiros cumprissem as ordens estrangeiras. Exatamente como foi feito agora. Caso a ofensiva escale, porém, os ministros já discutiram uma resposta ainda mais grave: bloquear ativos ou contas de empresas americanas com interesses no Brasil. E eu conheço um cara que falou isso, hein? Eu conheço um cara que falou isso numa live ao meio-dia. Um cara chamado Arthur Doval. E calma aí que eu vou até palpitar outras coisas. Segura aí. Essa é minha imagem pra você não ver o Arthur catarrando ao vivo pra vocês. Então botei minha imagem aqui rapidinho enquanto ele catarra. É muito difícil, cara, esse narizinho, velho. Vamos lá. Eu já falei pra vocês o seguinte, cara. A Suprema Corte Federal, ela tudo para nela. Então vamos supor o seguinte, olha só como as coisas são. Vamos supor que existe um casamento entre um americano e uma brasileira. Isso tem um monte. Entre uma americana e um brasileiro. Tem muitos. Em última instância, quem é que define as regras desse casamento? A Suprema Corte Brasileira. Vamos supor que você tem uma empresa, sua empresa é americana, e você tem uma lei de patentes, né, que é baseada, até esqueci o nome de quem fez essa lei, né, se não me engano é anos 90 isso, tá? Se não me engano, lei de patentes no Brasil vem dos anos 90, eu não lembro agora se vem do Itamar, ou do Collor, será? Né? Enfim, onde basicamente você tem ali a garantia, é quase como uma reserva de mercado, através de uma garantia. Essa garantia para onde? Essa garantia para no STF. Então, se você tem uma empresa americana que explora, por exemplo, remédios da Amazônia, você vai lá na Amazônia, tem uma planta, você criou um remédio a partir dessa planta, você investiu, pesquisa. Por que foi feita essa lei? Tá? Para que você, de fato, tivesse investimento estrangeiro, tá? Através de matéria-prima brasileira. Então, a gente não tem condição de pesquisar tudo que a gente tem na nossa fauna, né, na nossa flora. Chama um cara, vem aqui um americano, ele pega um bicho brasileiro, fica testando coisas ali, o negócio dá certo, ele inventa um negócio. Né? Um exemplo brasileiro de como isso funciona é o Instituto Butantan. Tá? O Instituto Butantan é um dos institutos mais famosos e mais avançados do mundo em relação a soro antiofídico, que chama, né? Soro de cobra, tal, que usa cavalo e não sei o quê. O lance é o seguinte... tudo isso é garantido em última instância pelo STF. Se o STF quiser ferrar uma empresa americana que investiu sei lá quanto de dinheiro em pesquisa, em aplicação, inclusive em pessoal aqui para distribuição, etc., ele vai lá e quebra uma patentezinha, irmão. Acabou. Outra coisa, todas as disputas judiciais relacionadas a ações civis que envolvem tanto civis brasileiros quanto civis americanos, ou até um brasileiro e uma empresa americana, todas param onde? Onde elas param? No STF. Então o STF, cara, tem muito poder. Tem muito poder, tá? Vamos lá. Nos últimos dias,
Não, tá. Por hora, essa ainda é uma hipótese, mas na semana passada ela foi mencionada algumas vezes pelos ministros a diferentes interlocutores, sem detalhar como isso seria feito e nem quais empresas ou instituições poderiam ser atingidas. Para uma ala do STF, especialmente a que corre mais risco de sofrer sanções de Trump, então nós estamos falando de quem? Alexandre de Moraes, nós estamos falando de Gilmar Mendes, nós estamos falando de Barroso, tinha mais um, eram 4, né? Não lembro agora, tinha mais um aí. Né? Essa galera tá, mano, vamos dar uma estudada aí pra ver o que dá pra gente retrucar. É preciso mostrar aos Estados Unidos que o Supremo não está inerte e tem instrumentos para reagir. Desce aí um pouquinho. O clima interno, que já era de indignação, ficou ainda mais acirrado depois das reuniões entre ministros e grupos de banqueiros, cujos relatos foram publicados em diferentes reportagens nos últimos dias. Como informou a colunista Bela Megali, os ministros ficaram irritados com o vazamento dos detalhes das reuniões, mas, em conversas com a equipe da coluna, alguns deixaram claro que o que mais os irritou foi a sugestão dos banqueiros de que não havia nada a fazer se não obedecer às restrições Magnitsky. Você imagina, só imagina isso aqui. Imagina uma sala onde você tem os banqueiros brasileiros, que são basicamente as pessoas... No escalão do poder brasileiro, eles estão no Olimpo, né? Eles estão naquela galera que, tipo assim, mano, eu sou banqueiro, velho. Eu mando no Brasil, né? Junto com o ministro da Suprema Corte, junto com Lula, por exemplo, né? Que tem, não só porque ele é presidente, mas porque ele tem diversas pessoas que ao longo desses 40 anos de vida pública, ele foi indicando em sindicatos, imprensa, academia, órgãos do poder público, membros do judiciário, etc. Imagina esses caras sentados, tipo assim, bom, nós somos os donos do Brasil. Bom, eu quero uma coisa. Aí os donos do banco falando, você não pode ter essa coisa. Você imagina o cara, como assim eu não posso ter essa coisa, velho? Como assim eu não posso ter essa coisa? Não é possível. Vamos achar alguma palavra aí que tem alguma coisa pra gente reagir, né? Desce aí um pouquinho. Acham que somos teleguiados e que não podemos fazer nada, que não temos como reagir, chegou a dizer um desses ministros. Os americanos também não têm empresas no Brasil? Acham que eles estão imunes? Afirmou, sugerindo que as empresas americanas podem ser atingidas por uma espécie de represália do STF a Trump. Conforme publicamos na semana passada, os ministros do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Cristiano Zanin, e tem mais o Barroso, então são 4, era o Zanin que estava faltando. Tiveram uma longa e tensa reunião com um grupo de banqueiros sobre o alcance da Lei Magnitsky e as sanções impostas por Donald Trump ao Brasil. Desce aí. Na conversa, eles ouviram que, mesmo que quisessem, os banqueiros não poderiam driblar os bloqueios, porque o sistema financeiro internacional é interligado e as punições às instituições que não cumprem sanções são muito graves. Descumpri-las não seria uma opção, porque representaria um baque insustentável dos negócios. Vamos lembrar o seguinte, por que eles estão falando isso? Você sabe que, vou dar um exemplo, aqui no Brasil, você tem, por exemplo, a taxa básica de juros. O governo vai lá e ele define o que são os juros que o governo vai pagar para você. Então, eu sou o governo, me empresta dinheiro. Se você me emprestar, eu te pago tanto. A partir disso, você tem o CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário, que é quando o cara vai lá e faz um... Eu estou emprestando dinheiro para o Bradesco, para o Itaú, para o Pan-Americano, qualquer... É um CDB, um Certificado de Depósito Bancário, onde ele vai te pagar uma porcentagem. Acredite se quiser, essa porcentagem ela é antes definida pelo CDI, do que pela Selic. Como assim? O que é o CDI? O CDI é o Certificado de Depósito Interbancário. Então, vamos supor que eu sou Bradesco. Estou dando um exemplo, eu tenho 1 milhão aqui. Aí, hoje, eu emprestei 1,5 milhão. Puta, faltou meio milhão. Aí eu ligo pro Itaú. Oi, Itaú, tudo bem? Tudo. E você? É o seguinte, eu, Itaú, hoje tenho 1 milhão também, só que eu emprestei só 500 mil. Tá sobrando 500 mil. Então, me empresta 500 mil hoje. O Itaú empresta pro Bradesco. Beleza. No dia seguinte, inverte. Então você tem o CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário. Então os bancos entre si, eles vão movimentando dinheiro de um para outro. Inclusive o CDB, ele é com base no CDI. Então, por exemplo, você vai fazer um CDB, tem um banco pequeno aqui, Banco Riso. Olha, o Riso está pagando 115% do CDI. Ou seja, ele está falando, me empresta o dinheiro que eu vou te pagar um pouco a mais do que eu pego ao emprestar para outros bancos aqui. Entendeu? Então... isso é muito importante. Essas relações, elas se dão também internacionalmente, né? Principalmente porque você tem questões de câmbio, questões de mercado internacional, que tudo é baseado no dólar. Então, não dá para simplesmente, eu não sei, não entendo essa legislação, mas não dá para simplesmente você falar assim, não, agora nós vamos ser Porque assim, se você é a China, é diferente. O sistema bancário chinês ele é completamente diferente. O sistema bancário chinês ele é completamente público, tá? E ali é o seguinte, o governo mandou, todo mundo faz e acabou.
Entendeu? Ó, nós vamos pra cá, beleza, o juro é tanto, você vai emprestar pra esse não, você vai fazer... Beleza, é uma coisa. No Brasil, onde você está... É como se fosse um... fazer um exemplo horroroso, mas como se fosse um câncer, né? Um tumor maligno. Você tem um monte de veia, um monte de tendão, um monte de coisa ali que interliga aquele tumor no meio do sistema todo. Entendeu? Vamos lá. Os ministros não gostaram do que ouviram e, nos bastidores, vinham dizendo que reagiriam. A primeira iniciativa foi a decisão de Dino, mas se a guerra entre Trump e Moraes continuar escalando, mais determinações do Supremo podem vir por aí. E aí eu pergunto mais uma vez para o nosso querido Paulo Figueiredo. Você, Paulo Figueiredo, que estava sentado numa live, me mandando áudio todo, ganhei a aposta, apontando o dedo para o Gilmar Mendes, falando, Gilmar Mendes, sua última chance, hein, que nós vamos para cima, não sei o que lá. Você está vendo os ministros do Supremo cederem à sua vontade e abandonarem o Alexandre de Moraes? E no meio disso tudo, você está vendo o Bolsonaro ficar mais solto? Né? Tipo assim, não, o Bolsonaro está mais tranquilo agora. Eu não estou vendo, cara. Eu posso estar enganado, eu posso estar com a visão completamente torta aqui, mas eu não estou vendo isso. Né? Riso, qual a tua opinião sobre isso, cara? Eu acho que vai dar merda. Seria bem a parte que o STF quer bloquear, ou pode bloquear ativos americanos no Brasil? Não, então, li. É o que eu te falei, isso é tudo, cara, tudo que está dentro do Brasil para na Suprema Corte. Por que você falou isso? Porque acho que a partir daí a escala para um nível absurdo de treta. Não, e outra, começa um negócio assim. O Brasil já não é um país confiável para você investir. Por quê? Quando você investe no Brasil, vamos lembrar. Inclusive assim, é engraçado que a esquerda sempre fala de taxa de juros. Por que o juro é caro no Brasil? O juro é caro no Brasil porque o governo brasileiro, escuta bem, o governo brasileiro, ele não tem muito dinheiro e ele investe em termos de gasto primário. Então não é que eu tenho dinheiro, sou o governo brasileiro, estou comprando uma escola, estou construindo uma ponte, não é isso. O governo brasileiro não tem dinheiro e aí para ele continuar mantendo a sua máquina rodando, ele pede dinheiro emprestado. Ou seja, a gente pede dinheiro emprestado não é para investir, a gente pede dinheiro emprestado para gastar. Entendeu? A gente pede dinheiro emprestado para continuar rodando, certo? Aí eu peço dinheiro, o cara olha para o Brasil e fala assim, mano, o Brasil tem uma lei trabalhista que é absurda. O Brasil tem uma legislação tributária que é mais absurda ainda. O Brasil pega esse dinheiro e ele não investe em coisas que dão retorno, né? Por exemplo, em vários lugares do mundo, você tem, principalmente nos lugares desenvolvidos, você tem mecanismos constitucionais, e isso sim é um mecanismo constitucional, que ele não trata diretamente do orçamento. Então, vamos lá. Como que a legislação brasileira funciona? Nós somos tão absurda assim a nossa legislação, que a nossa Constituição define, por exemplo, piso salarial de categoria. Isso é um absurdo. Você cerca um território e fala, nós enquanto povo, somos o povo que vai pagar pelo menos isso para determinada categoria. Isso é um absurdo. Como é que o mundo faz? O mundo não faz isso. O mundo não vai nessa especificidade. O mundo diz o seguinte, olha, nós somos um povo, ele cerca um território, em que a nossa política fiscal vai ser de um jeito que, se eu pedir dinheiro emprestado, eu tenho que ter lucro naquilo que eu tô fazendo. Como que vai ser? Não sei, velho. Se eu vou gastar isso em piso salarial, se eu vou gastar em infraestrutura, se eu vou... sei lá o que eu vou fazer. Mas aqui existe uma trava constitucional. Você pegar a Noruega, a Finlândia, Estados Unidos, Japão. A política fiscal diz o seguinte, você só pega dinheiro emprestado. Você só pega dinheiro emprestado se você for colocar em alguma coisa que vai te dar mais lucro. Então, é como se eu tivesse um filho que ele tem a mesada dele para ele gastar ali. E aí ele fala assim, pai, eu preciso de mais dinheiro. Aí eu falo assim, ó, você só vai ter mais dinheiro se você for fazer alguma coisa. Então, ó, você precisa de mais dinheiro para reformar uma casa e vender ela mais caro? Beleza, toma mais dinheiro emprestado. Você precisa de dinheiro para melhorar o teu carro, que você vai fazer Uber e você vai ganhar mais dinheiro? Então tá aqui, não tem problema. Agora não, eu preciso de mais dinheiro para eu gastar com roupa. Então você não vai ter. Entendeu? Essa é a regra que o mundo desenvolvido inteiro tem na Constituição para gastar dinheiro. Aqui no Brasil não tem isso. Aqui no Brasil a gente tem um negócio chamado regra de ouro. Inclusive assim, só puxando um adendo, tá? Sempre que alguém vier falar, que agora parou isso, tá? Que alguém vier falar que o impeachment da Dilma foi golpe, porque todos os presidentes pedalaram, escute só. A Dilma não só pedalou, como ela maquiou as contas fiscais, porque ela quebrou a regra de ouro. O que é a regra de ouro? A regra de ouro é, você não pede empréstimo para aumentar despesa corrente. Então eu tenho, sei lá, salário de funcionário, eu vou pedir mais dinheiro emprestado para aumentar, isso não pode. Isso é a regra de ouro do Brasil. A Dilma fez isso, ela pediu empréstimo do Banco do Brasil,
para cobrir despesa corrente e maquiou as contas. Por isso que ela sofreu impeachment, tecnicamente, tá? Vamos lá. Aqui no Brasil a gente tem essa regra de ouro que o tempo todo ela é desrespeitada, né? Então, o fato é o seguinte, você já não tem um país atrativo em termos de investimento para a galera de fora vir aqui colocar dinheiro. Se você tiver uma briga entre o presidente dos Estados Unidos e o ministro da Suprema Corte, que escalha ao ponto da Suprema Corte começar a cortar, né, eu não vou nem dizer garantia, cortar direito fundamental de empresa americana, você está dando um recado para o mundo. Você está dando um recado seguinte: em nome de um amigo nosso, a gente também queima a floresta inteira. Então nós temos de um lado o Eduardo Bolsonaro, que para o pai dele não ser preso, ele mete tarifa no Brasil, ele mete lei Magnitsky em Supremo, ele faz o que precisar fazer, ele queima a floresta para salvar o próprio pai. E você tem do outro lado o STF falando: nós vamos queimar a floresta inteira para proteger o nosso amigo também. Então, em nome da briga Alexandre de Moraes e Jair Bolsonaro, nós estamos nos queimando. Nós estamos colocando gasolina no nosso corpo, metendo fogo, falando: eu quero muito salvar o mito. Ou eu quero muito salvar o Xandão. Tá? Então é isso. O Brasil é esse absurdo, tá? O Brasil, ninguém pensa em você. Todo mundo pensa no seu próprio rabo, no seu amigo, e você que se foda. Entendeu? Vamos lá. Gostou do vídeo? Para mais vídeos como esse, se inscreva no canal Inevitável Cortes, deixe o like, comente abaixo o que achou da análise. Vídeos todos os dias com os temas mais diversos da política brasileira.